Eu conversando com a médica hoje, ela disse, olha, essa é a parte mais fácil da medicina. É. Agora, virar empresário, isso aí tá difícil, viu? Ela... Agora, o comportamento do Meta, ele tende a ser muito diferente. Por quê? Porque enquanto o Google é sobre intenção, o Meta é sobre atenção. Quanto maior o ticket, em tese, esse ciclo de vendas também se alonga. Então, às vezes, a oportunidade que chega hoje, pelo ciclo de vendas, ele só vai se tornar no final do mês um cliente. Seja muito bem-vindo ao Na Proacast, o podcast para médicos que entenderam que conhecimento técnico é só o começo, mas que a nossa carreira lucrativa e livre se constrói com estratégia, posicionamento e decisões conscientes. E aí eu quero te fazer uma pergunta, só para você abrir a mente para esse podcast. Se amanhã teus pacientes parassem de te indicar, como ficaria sua agenda? Quanto tempo levaria para ela ficar vazia? A gente vai conversar sobre esse assunto, porque a maioria dos médicos que eu conheço trava com essa resposta. Depende de indicação. Só que, na verdade, esse modelo de depender de indicação é um modelo que funciona na sorte. Não depende de você, depende só da outra pessoa te indicar. Então, se você tiver sorte, alguém indica. Se você não tiver sorte, alguém não vai te indicar e seu consultório vai diminuir. Você não cresce. Isso não é estratégia, isso é risco disfarçado de estabilidade. E hoje eu trouxe 2 especialistas que passaram anos construindo times comerciais para empresas de serviço que aplicam esse mesmo modelo para resolver exatamente esse problema. Como sair da dependência de indicação e construir um canal de aquisição previsível que funciona com ou sem sorte. E para essa conversa eu quero chamar Pedro e Vitor, que são fundadores do Grupo Rivos. A gente vai falar sobre tráfego pago, sobre time de vendas. O que é que a gente vai falar sobre canais de aquisição também, para a gente não somente depender de sorte e de indicação. Então, eles estruturaram a empresa, que é o Grupo Rivos, que ela trabalha com a escala de aquisição de clientes para negócios de serviço que dependem de indicação e não tem um processo comercial previsível. Então, eles querem trazer essa estratégia para a gente não depender dessa sorte. Então, Pedro vem do mundo das vendas Enterprise, geriu mais de 70 contas de grandes marcas como iFood Benefícios, Sodexo, DHL, VR Benefícios e trouxe esse repertório para construir motores de prospecção, vendas, que funcionam sem depender somente de indicações e relacionamento. Vitor vem da operação, passou por empresas de tecnologia, estruturando times de pré-vendas, liderou mais de 30 profissionais de vendas e hoje gerencia os processos que fazem essa máquina girar. Então, juntos, eles vão resolver o maior gargalo comercial de quem vende serviço, que é a ausência de um canal de aquisição que funcione de forma previsível. E o consultório médico está exatamente nessa situação. Pedro e Vitor, sejam muito bem-vindos ao NaProAcast. Obrigado, André. Obrigado pelo convite. Né? É uma honra estar participando do seu podcast, Na Proa. Né? Espero conseguir aqui, junto com o Vitor, trazer conhecimento e ensinamentos para que a gente consiga ajudar, né, os médicos nessa imprevisibilidade, eu sair dessa imprevisibilidade, né? Boa, André, muito obrigado pelo convite. Pedro, que está trilhando esse caminho junto no Grupo Rivos, ajudando empresas de serviço ali a poder depender cada vez menos de indicação. E espero poder contribuir na nossa conversa aqui de hoje, a mostrar um pouco sobre como explorar o digital, principalmente para isso. A gente vai falar exatamente sobre isso, de médico que depende somente de indicação e quando que o marketing pode potencializar essa visibilidade do médico. Porque não adianta somente ter o tráfego, o time de vendas, sem ter um médico com processo estruturado para poder receber esse paciente. Então, qual é a diferença entre ter esses pacientes que dependem somente de indicação e ter um canal de aquisição um pouco mais gerenciável, mais previsível? Ótima pergunta, André. Isso é uma dúvida de muita gente, na verdade, porque assim, quando você tem um negócio, né, quando você começa um novo negócio, como é que você costuma vender? Você costuma vender a partir da rede de contatos que você já tem,
né? E a partir de indicações de pessoas que confiam e gostam de você. É natural, é orgânico. Você começa a vender dessa forma. Só que a partir do momento que o teu negócio vai crescendo e você vai tendo mais custos também, você não pode, né, depender de um canal que você não controla. E no final do dia, a própria indicação, né, é muito imprevisível. E a vida do empresário é uma vida de imprevisibilidade e risco, né? Então você precisa ter controle. Então, um canal de aquisição, né, independente de ser tráfego pago, prospecção ativa, você controla ele a partir da geração de demanda que você tem. Então, na prática, você continuar tendo a indicação, porque é importante para o seu negócio, é o validador, né? Da prova social de que você tem um bom atendimento, você presta um bom serviço, porque as pessoas indicam, mas você tem um canal também que você consiga controlar essa entrada. Então, investir nisso no teu negócio, independente sendo tráfego ou não, mas olhando muito na frente do tráfego é extremamente importante para você, né? Conseguir explorar essa previsibilidade no seu consultório, né? Médico principalmente. E é interessante, deixa eu complementar, porque quando você atrai esses pacientes, eles também vão ser novas fontes de indicação. Ou seja, você vai potencializar mais um canal. Claro que a indicação tem uma força muito grande. Isso a gente sabe, o peso da indicação é muito grande, é uma prova social ali. Mas a gente vai dizer, se eu tenho uma chance de ter mais um canal, algo que eu consigo investir, por que não eu posso somar para poder potencializar isso? É isso que muito médico não vê. Médico, às vezes, fica sentado lá no consultório e fica esperando o paciente chegar. Só que você precisa ter ações ativas, de indicações, de eventos que você faz, de pedir para o próprio paciente. E também as ações mais, digamos assim, mais passivas, que é através de tráfego, através do Google, enfim, então essas ações aí. Conta então, Vitor. Complementando o que Pedro trouxe, assim, e de fato, a indicação, de longe, deve ser o canal de aquisição com maior taxa de conversão por tudo isso que foi dito, né? É a prova social, é a confiança que é estabelecida por quem indicou, e a pessoa também tem a necessidade, tem a dor ali que o profissional ele consegue resolver naquele momento, então tem um time que é muito importante, mas ela, além dela ser imprevisível, ela é finita, né? Porque a gente fica dependendo de fato das pessoas ali indicarem e vai depender sempre de um terceiro para poder ter esse momento, para ter essa indicação. A gente até explora isso com os nossos clientes do canal de indicação ser muito bem utilizado, porque tem mecanismos para isso, mas ele ainda vai cair sempre nessa premissa, na verdade, de ser sempre finito, de ser escasso. E isso para um primeiro estágio é muito importante de crescimento e é fundamental, até mais fácil, mas depois para um segundo, terceiro estágio de faturamento de empresa, do médico, isso termina trazendo uma estabilização que não é boa, né? É como você disse, o médico ele fica travado, ele fica parado ali no consultório esperando alguém chegar. Vão ter meses, semanas que isso é bom, outros com certeza não, mas as contas chegam, tem ali o faturamento, tem o que quer crescer o negócio, e depender só disso não termina sendo sustentável em um momento ali até mais maduro mesmo da clínica do negócio. Depender de indicação é uma falsa estabilidade, né? Mas na realidade você fica lá com a sua empresa, o seu consultório com crescimento limitado. Aí você, quando amplia, a gente consegue trazer mais potencial, mais força ainda. Então é possível a gente ter esse crescimento somando todos os canais, digamos assim, para os pacientes chegarem. E aí, Vitor, me conta aí na tua experiência operacional, qual é o primeiro sinal de que um negócio ou serviço não tem um processo comercial estruturado? Como que você percebe que não tem uma organização para isso? Acho que o primeiro comportamento é essa oscilação de faturamento. Então, que não é oriundo da sazonalidade, porque cada negócio tem a sazonalidade, tem momentos ali de maior procura, mas quando oscila muito já é uma premissa, um aspecto de calma, algo não está sendo feito. E aí depois, quando a gente entra e vê ali tenta adentrar um pouco mais para entender, aí tem algumas outras regras que a gente consegue enxergar. Por exemplo, não tem muito registro sobre quando chega uma pessoa, qual foi o caminho dela, qual era a dúvida que ela tinha, qual é a jornada que ela percorreu, por que ela se tornou cliente, por que ela não se tornou. Também não entender essa questão de sazonalidade que eu falei, tem muitas empresas que não entendem o processo de compra, ou períodos que o perfil de cliente ali ele vai estar mais adepto, e isso pode atrapalhar porque não consegue explorar isso a favor. Ah,
Outra coisa também é não entender também de onde chegam os clientes. Muitos deles vão olhar só para a indicação, mas tá bom, os que não foram de indicação, teve alguma ação que provocou isso? E quando não tem essa resposta, isso já vai trazendo alguns sinais, na verdade, que não tem um processo comercial ali estruturado. Boa. E quando a gente fala assim de processo comercial para o pessoal que está nos escutando, entenda que venda, a gente começa ali desde a recepção, uma secretária, porque ela precisa estar treinada. Tem alguns médicos que trabalham com procedimentos, com cirurgias, que têm um time comercial, que aí também são secretárias, são pessoas concierge, que vão trabalhar para poder ter esse resultado, essa venda. E a venda, a gente não fala aqui no sentido pejorativo, porque a gente não trabalha com antiética, a gente trabalha a venda da consulta, do produto de excelência, ou seja, o que o médico oferece de bom para poder beneficiar mais pacientes. Então, não entendam venda como algo que seja ruim. E quem escuta o Na Proacast sabe que a minha bandeira é ética, potencializar, prosperar para a gente poder servir ainda mais e alcançar mais pessoas. E o médico que depende só de indicação, então a agenda fica oscilando. Ele não sabe qual vai ser a previsibilidade, qual vai ser o faturamento, e até mesmo quando esse movimento cai, ele não entende o que é que aconteceu, porque ele não tem controle sobre as indicações, ele não tem como saber. Já que quem tem um processo comercial, uma gestão de dados, algo estruturado, números, mede, sabe quantos pacientes tem que chegar para poder converter em tantas consultas, fica mais previsível. Ou seja, tem tantos pacientes chegando através do tráfego, por exemplo. Quantos convertem em consulta? Se a conversão está baixa, a gente vai treinar o time comercial, treina a secretária. Se a conversão está boa, aí você já vai entender também que o paciente que está chegando pode ser o paciente certo, ou a secretária está muito bem treinada. É como se fosse o que a gente chama de funil, né? Para todo médico, para o médico, que não sei se o médico tem muita esse entendimento, mas funil é o seguinte: é o caminho que o paciente vai chegar, vai entrar até chegar até você. Se a gente tem um caminho e esse caminho não está bem estruturado, o paciente se perde no meio do caminho. É igual a torneira aberta, abriu torneira, mas o ralo está lá aberto, o paciente vai se perder. Então, qual é a diferença entre a prospecção ativa e esperar o paciente chegar? Isso é pergunta legal, André, porque assim, no final do dia, existem vários modelos de fazer o cliente chegar até nós ou irmos até ele, né? E aí que entra uma sigla que se fala muito, né? Talvez explorada de algumas formas, que é o inbound e o outbound, né? O que é isso na prática? O outbound é quando a gente vai, né, até o cliente, é quando a gente pesca, vamos dizer assim, aquele cliente de acordo com o perfil que a gente está buscando ali, né, especificamente. O inbound são estratégias que a gente tem dentro de uma estrutura de negócio comercial para atrair, né? A gente está num podcast. O podcast é uma estratégia de inbound, porque a gente está gerando percepção de valor e conteúdo com o objetivo de conscientizar o nosso público-alvo, né? Isso é uma estratégia. O tráfego pago, né, que a gente fala e dissemina bastante, é uma estratégia de inbound, né, de atrair a pessoa. O nível de consciência e a forma como o consumidor compra, ela é diferente da forma como a gente aborda, né? Claro que no nicho médico, principalmente, a gente tem algumas regulamentações, né, que se torna mais difícil até uma prospecção ativa do que é que seria diretamente, né? Mas o que a gente precisa entender é que qualquer estratégia que a gente use para atrair a pessoa até a gente através de conteúdo, através de um conteúdo pago, um conteúdo orgânico, por exemplo, né? A pessoa, ela que está levantando a mão e vindo até nós. Ela que pediu a ajuda, né? Então, normalmente, esse tipo de comportamento já demonstra uma abertura maior, né, para que a gente consiga ajudar aquela pessoa. Então, na prática, o comportamento é totalmente diferente. Eu sempre gosto de trazer uma analogia, André, que é o seguinte: imagina que a gente, como consumidor mesmo, né, a gente vai muitas vezes no shopping porque a gente quer comprar uma determinada peça de roupa. Muitas vezes, a gente, como comportamento de pesquisa, a gente vai em uma, duas, três, quatro lojas até tomar uma decisão de compra. E o que é que a gente avalia? Vários critérios, né? Atendimento, qualidade da roupa, o preço. São vários critérios que são analisados para determinar se eu vou comprar ou não vou comprar e em qual loja eu vou comprar. Então, o aspecto do comportamento de compra, de uma oportunidade, de um lead, né? Que a gente fala bastante, né? Esse termo lead.
para o anúncio, para o tráfego, para esse magnetismo, vamos dizer assim, né, que é trazer a pessoa para perto, atrair, é esse comportamento de pesquisa. Então a pessoa está sendo vista, né, na verdade, perdão, ela está vendo, não sendo vista, mas a pessoa, o consumidor, ele está vendo outras opções também, né? Então na prática é você ter esse bom posicionamento para você atrair através de um bom processo comercial ali e atender essa pessoa da forma correta, porque cada estilo de comportamento, de canal, demanda uma forma diferente de abordagem, né? Demanda uma forma diferente de você conseguir conduzir aquela pessoa dentro de um processo. Muito bom. Quando você fala aí de inbound e outbound, não é um termo que muito médico conhece. Eu já conheço porque eu já trabalho com marketing, com empresa de educação, mas o que a gente vê muito dentro do outbound, só para o pessoal que está nos escutando, é o outbound, é uma pessoa que não te conhece do nada, que aparece muito no meu Instagram, do nada manda mensagem para mim. Ah, como é que tá seu serviço de mentoria? Uhum. Nem conheço, nem me segue, tá lá, pô, me mandou mensagem, eu digo. É. E aí, hoje em dia tem as estratégias, mas assim, a gente, enquanto médico, a gente fica com muita dificuldade de fazer o outbound. É a pessoa que tá lá fora, nem te conhece, tá lá, nem te segue, e você ir lá buscar ou comentar lá no post do outro, enfim, que a gente não utiliza tanto, a gente utiliza mais o inbound, se a gente for dizer. É, por exemplo, alguém que comenta lá no teu perfil, no meu perfil, aí você vai, responde um comentário, vai perguntar, ajudou, o que é que você está precisando? Então, nesse sentido, a gente faz essas estratégias, que é um tipo de prospecção dentro do pessoal que está te seguindo, mas é uma prospecção com ética, porque o médico fica desconfortável mesmo de... O médico quer estar lá no consultório, quer sentar e só atender. Uhum. Porque é isso mesmo que a gente gosta de fazer. Aham. A gente Uhum. gosta de atender. Eu conversando com a médica hoje, ela disse: olha, essa é a parte mais fácil da medicina. É. Agora, virar empresário, isso aí tá difícil, viu? Ela se formou em geriatria agora e tá com esse desafio de entender que precisa ter essas habilidades. E a gente tem que ser responsável pela prospecção também, por essa busca ativa com forma ética. E só antes de você falar, Vitor, deixa eu complementar só algo que eu uso na proa. A proa, ela tem muito essa questão da direção, da gente ser o capitão da nossa vida, ele é um navio, é direção, então é esse caminho. Não adianta você botar energia num caminho errado. E eu falo os 3 As para o paciente entrar e se manter no nosso consultório, 3 As. O primeiro A é de abrir rotas, ou seja, você vai abrir caminhos para que o paciente chegue até você. É como que você abre? A prospecção, aí você vai abrir através de você indicação, então você abre rotas. A outra é de atrair, que é acender o farol. Como que você atrai o paciente? Aí tráfego, aí você sai, o paciente vem do Google, então você vai atrair, é uma forma mais passiva, digamos assim. E o terceiro é ancorar. Porque não adianta você abrir rota, você atrair se o paciente vai embora. Se É. você não ancora, se você não fideliza. Uhum. Aí a estratégia de fidelização passa também por toda essa jornada de atendimento ao cliente, do preparo de toda a equipe para isso. Então, eu queria saber como que vocês trabalham com equipes no sentido da gente estruturar o primeiro contato. Ou seja, tem médico que diz, eu quero investir em tráfego. Mas adianta investir em tráfego se a gente não tiver com a equipe preparada? Essa é o grande debate assim que a gente bate, na verdade, André, porque, na verdade, o Grupo Rivos, se a gente for pensar, a nossa essência é muito mais da área comercial, que terminou utilizando o tráfego pago para iniciar essa demanda, para gerar essa demanda. Então, a gente defende muito que do nada adianta você ter canais de aquisição, topo de funil, ou seja, ter pessoas chegando interessadas em querer o teu serviço, o teu produto, mas tu não tem um atendimento, o que é feito depois, né? Que é a parte de qualificação, que é a parte de fechamento, que é a parte até de pós-venda, de gerar uma experiência. Porque tem muitas empresas que têm um produto, um serviço que é muito bom, mas muitas vezes se perde, o lead se perde nesse processo, então não consegue nem aprovar ou se tornar um cliente, e depois não tem muitos mecanismos para o pós-venda fazer com que ele volte, indique e consequentemente faça essa roda girar. Então,
o serviço pode ser muito bom, mas se você não tem processos e mecanismos para poder converter e depois proporcionar uma boa experiência para essa pessoa que chega, tu não consegue fazer que a indicação, por exemplo, que é o canal que a gente falou, aconteça. Então tem mecanismo, na verdade, e processos para poder a gente organizar e fazer com que isso aconteça da melhor forma possível. Não dá para ancorar, né? Se você não tem um É, processo muito bem estruturado. O que ancorar, exato. eu digo que é botar a âncora lá e fidelizar o paciente. O paciente não vai embora, Exatamente. É ele isso. volta. É isso. Eu só queria trazer um complemento, André, nisso que Vitor falou também, porque assim, a gente fala muito e a gente defende a bandeira, obviamente, do canal de aquisição, de atrair sempre pessoas novas para a tua base de clientes, vamos dizer assim, né? Para a tua base de pacientes, no nicho médico principalmente, e ter pacientes ali que estejam recorrentemente voltando a depender do que é o procedimento, principalmente, né? Mas que eles estejam sempre em experiência, em contato com você. A gente sempre defende a bandeira de a gente ter esse topo de funil, que é o que o Vitor falou, né? Sempre alimentado. Mas falar de fidelização de cliente dentro de uma jornada de experiência de vendas é extremamente importante, de fato, porque se eu falo de uma. Existe uma métrica, né? Na verdade, o custo de aquisição de cliente. O CAC, né? É o quanto a gente paga para ter um cliente dentro da nossa estrutura, da nossa empresa. A gente, quando vai investindo em marketing, investindo em várias ações, a gente vai elevando esse CAC. Mas qual é uma forma também a nível negócio de ter uma sustentabilidade, né? É ter aquela tua base de clientes que já confia em você, que já tem relacionamento com você, que já entende, né, como é que você lida com aquilo, como é que você, o quão bom profissional você é, e a partir dali, né, você conseguir trazer essa pessoa sempre para voltar, ou ainda que ela não volte, mas que ela indique outras pessoas. Então, sim, é muito importante numa jornada como um todo a gente atrair sempre pessoas novas para, claro, aumentar a nossa base de clientes, né, nossa base de pacientes, mas é extremamente importante ter um trabalho de pós-venda muito bem feito também, né? Tanto é que um dos indicadores de crescimento que a gente trabalha é a quantidade de pacientes novos. Porque se você não tem pacientes novos, você não está crescendo. É, E outra coisa, eu trabalho com geriatria, o paciente morre também. Então, assim, você precisa, tá? tá Paciente às renovando, vezes né? o paciente às vezes não vai mais, enfim, fica em casa, fica frágil, não pode, a família. E a gente precisa estar sempre com pacientes novos. Não adianta É, você, eu tenho uma base muito boa de clientes, de pacientes, mas a gente precisa sempre buscar aí o crescimento da empresa nesse sentido, né? Então, o processo de pré-venda, como é que você pensa em passos de pré-venda? O que é tá. preciso, digamos assim? Pré-venda, entenda, quem está escutando a gente, pré-venda é uma venda à consulta. O É. procedimento médico é uma venda. Então, assim, não tem essa história de dizer, não vou vender porque é feio vender. Não, é uma venda. Tem que ser feito, tem que ser feito, e tem que ser feito cada vez mais de uma forma eficiente e bem feito para que tenha conversão, né? Então, quando a gente fala, André, da parte de pré-vendas, e aí tem os profissionais, os SDRs e BDRs, enfim, as nomenclaturas que o mercado traz, mas basicamente essa pessoa ela tem como objetivo fazer uma qualificação do lead que chega, ou seja, da pessoa interessada, para ver se ela se encaixa a critérios, para entender se ela tem a necessidade, para ver se ela de fato pode ser uma compradora ou ser um paciente, no caso de um consultório médico, e entender principalmente o porquê que ela está buscando. Então, a pré-qualificação, o pré-vendas, ele tem como esse papel de recepcionar, digamos assim, as pessoas que chegam interessadas e instruir para entender se eles vão, se o médico é a melhor pessoa para resolver aquele problema que ele está buscando, que fez ele clicar em um anúncio, por exemplo. Então, é um cenário, na verdade, é uma função que ela é primordial para que a gente consiga ter conversão e proporcionar uma boa experiência. Se não tem uma boa comunicação nesse início, se não tem uma comunicação rápida, principalmente, isso termina fazendo com que a chance de conversão vá diminuindo a cada minuto que passa. E tem um ponto que Pedro trouxe, fazendo um paralelo até com a loja, porque cada vez mais o lead que chega, falando especificamente do tráfego pago, ele está procurando outras opções também. Então, o anúncio que chega de um médico, um geriatra, por exemplo, ou de uma empresa, também estão aparecendo de outras. Então, vence quem termina sendo mais rápido no contato, mas também quem faz esse contato de uma forma consultiva, de uma forma que consegue mostrar que aquela é a melhor pessoa ou a melhor empresa para resolver o problema de quem clicou, na verdade. Então, são dois aspectos que a gente avalia, né? O tempo de resposta, que é muito importante, e como é que está fazendo esse atendimento.
Se está fazendo de fato a pessoa andar para um processo de se tornar cliente, ou de fato está afastando e, consequentemente, ele vai para outra que conseguir fazer esse processo da melhor forma possível. Tem até pesquisa mostrando que um tempo de resposta mais do que 6 a 8 minutos cai muito a taxa de conversão. Então, é um dos indicadores também que eu falo para minha secretária para a gente poder medir. Então, eu fico acompanhando para poder ver o tempo de resposta está adequado, o atendimento está adequado ou não, porque são essas métricas que a gente também tem que analisar na chegada do paciente. E de qualificação de paciente, quando você qualificação para quem não sabe, é você saber o quanto que esse paciente pode sim entrar na sua consulta. Ou seja, existe uma triagem que a gente vê, chegou, fez anúncio, é qualificado ou não? Ou seja, é um potencial paciente, ele realmente ele tem o perfil necessário para você, ele está alinhado, enfim. Então, uma das coisas de qualificação que eu já falo para minha secretária, eu digo, olha, chegou direto perguntando se o preço ou se atende convênio, a qualificação é muito baixa. Mas você não vai desistir e você vai tentar buscar mostrar o benefício, entender o que é que ele está buscando, o que é que ele está precisando. Então, eu sempre falo para minha secretária dessa forma. Então, são 2 red flags. Exatamente. E assim, 2 alertas, que é o preço e se atende convênio. Cada um vai ter, cada nicho médico vai ter sua especialidade, vai ter seus critérios, e aí é um ponto de entender, de conversar e delimitar isso, né? Pode ser questionar, por exemplo, questão do plano, se aceita plano, se vai ser particular, até algumas perguntas relacionadas a onde mora, enfim, aí vai depender muito do que você está querendo buscar, do que você está querendo qualificar, mas sempre fazendo o atendimento da forma correta. E até um ponto que a gente passa para os nossos clientes é que, independente do que pareça, principalmente se a pessoa chega no WhatsApp, a gente tem sempre aquelas questões de analisar e ter um pré-julgamento. Não, a gente tem que conversar e entender o problema daquela pessoa, porque a gente não sabe a história que ela passou para poder ela ter clicado. Então, ninguém sabe. Às vezes, pegando um exemplo de uma cirurgia, de um oftalmo que vai fazer uma cirurgia refrativa, por exemplo. Às vezes a pessoa juntou o dinheiro da vida para poder fazer aquilo porque é um sonho que ela teve. Então, às vezes a gente... mas a foto não tem. Mas, pô, ela tem uma história ali que pode ter justificado ela clicar no anúncio e querer seguir para fazer um processo desse, um procedimento. Então, independente, a gente tem que questionar. E com os critérios da qualificação muito bem definidos, a gente consegue adequar. Pô, faz sentido, não faz sentido, mas sem escutar a gente nunca vai conseguir entender isso. A gente fala muito que vende quem pergunta mais. Então, de fato, a gente tem que perguntar. E boas perguntas, E né? boas perguntas. Não adianta só fazer um inquérito. Exatamente. Que não funciona. Você tem que fazer boas perguntas e entender o que o outro está passando, ter empatia, para daí você conseguir mostrar os benefícios. Não é só mostrar o benefício que você acha que tem, mas é o que o outro precisa. Exatamente. O que o outro quer. Eu costumo falar muito, André, que cada comprador, ele compra algo de acordo com as suas necessidades individuais. Porque quando você vai... Uma outra analogia. Você vai numa loja de carro. Cada um tem suas particularidades. Tem um que vai buscar segurança, airbag. Tem outro que vai buscar potência de motor. Tem outro que vai buscar se é econômico ou não é. Então, assim, o vendedor que... E André pontuou bem essa questão da venda não tornar pejorativa, porque tudo que a gente faz na vida, né, absolutamente tudo mesmo, é uma venda, né? A gente não pode olhar nesse prisma, principalmente, né, relacionado oh, meu Deus. A persuasão, sim, a parte somente do dinheiro a pejorativa si. Sim, total. Enfim, me deu um... Depois a gente corta aí. Então, a venda é o seguinte, o médico, ele às vezes, ele fica muito focado com a questão de dizer, vender é feio, vender é antiético, eu vou ser vendedor, eu vou estar enganando o paciente, eu vou estar empurrando o paciente. Essa parte, quando a gente fala na medicina, a gente fica muito nessa ilusão de que a gente não pode vender, porque a gente não entende o benefício da venda. E eu demorei muito a virar essa chave. Muito, muito. Foi assim, um trabalho mental para poder entender que eu vendo. E é um desconforto para a gente isso. Mas depois eu compreendi. Qual é o meu propósito da venda? O meu propósito é beneficiar esse paciente.
Porque se ele não tiver comigo, ele pode cair na mão de outro médico que nem seja tão capacitado assim, mas que sabe vender melhor do que eu, que sabe fazer um marketing melhor que eu, e ele pode entrar em mais mãos, né? Então, eu mudei muito a minha visão enquanto médica, enquanto empresária na medicina, na área da educação. Eu não dizia que eu era empresária, embora fosse assim. Desde que eu iniciei o consultório, a gente é empresário. Desde que eu iniciei minha empresa de educação há 5 anos, e impactando mais de 5.000 médicos no Brasil, na América Latina, através dos cursos online que eu ofereço. Mas, para mim, era uma fonte de desconforto dizer que eu sou empresária. Hoje em dia eu falo, eu sou empresária, porque eu não vejo mais do ponto de vista ruim. Eu vejo como uma potencialização da minha vocação. Eu alcanço mais pessoas. Bom, Pedro, tem um tempo assim máximo aceitável do Instagram, Google, qualificação de cada plataforma? Eu vejo assim, eu tenho minhas teorias baseadas na minha prática e do que eu vejo, mas é importante você também falar e também se existe como a gente fazer uma urgência sem ser agressivo na escassez, né? Porque se fala muito, escassez, o marketing, mas primeiro das plataformas. Existe assim o perfil do lead do Instagram e do Google? Existe, André, existe. É interessante até, Vitor, trazer um pouco da percepção dele já também, relacionado a isso. Mas qual é a grande diferença, né, do Instagram, Facebook, o Meta, né, e o Google como comportamento de lead, né, de estrutura? Veja, a pessoa que está no Google, né, ela já está pesquisando ativamente aquele determinado campo, né, que ele está querendo buscar. Então, por exemplo, pegando o mesmo exemplo de Vitor, da cirurgia refrativa, né? A pessoa ela tá fazendo buscas ativas ali, então o melhor canal para uma especialidade ali talvez seja o Google, porque é um comportamento que a pessoa ativamente já está buscando. Então a pessoa já tem uma necessidade intrínseca com ela. Agora, o comportamento do Meta, ele tende a ser muito diferente. Por quê? Porque enquanto o Google é sobre intenção, o Meta é sobre atenção, né? Ou seja, eu estou interrompendo, vamos dizer assim, a jornada daquele lead, daquela pessoa que tem um interesse sobre aquele assunto. Estou interrompendo a jornada dele para aparecer com algo que talvez seja do interesse dele. Mas eu estou interrompendo a jornada dele. Ele não pediu, ele não buscou aquilo especificamente. Por isso que você tem um bom anúncio através de vídeo, um anúncio estático, que converse com as dores, os desejos e os medos daquela pessoa, você atrai ela. Então, o comportamento realmente é diferente, né? Os custos são diferentes, a forma de cobrança de cada plataforma é diferente. É importante entender, né, o que é que, dentro da especialidade médica ali, ou dentro daquele nicho de mercado, o que é que faz mais sentido? Ir para o Google, ir para o Meta, quanto de orçamento tem em cada plataforma, né? Tudo isso é de extrema importância de ser avaliado. Tá? Antes de pensar em investir aleatoriamente, tem que analisar o comportamento do teu público, o público-alvo, para ver se faz sentido começar pelo Google ou pelo Instagram, ou começa pelos dois. E algo que você falou aí do Instagram, eu já tinha essa percepção que no Google ele já está com um nível de consciência muito maior, ele já está procurando ativamente, e o Instagram é muito a rede de relacionamento, de entretenimento. É igual a TV aberta, você está lá assistindo o seu programa de televisão, tá lá e vem o comercial, que é a venda. Aí ninguém quer parar para ver comercial, ninguém quer parar para ver, para comprar. E aí o Instagram acontece a mesma coisa. Se fica no Instagram aquela venda com cara de venda, aí a pessoa vai e pula. Se o anúncio for muito cara de venda, a pessoa vai e pula. E aí é muito de atenção, é realmente um jogo de cintura muito grande para a gente poder atrair aí dentro da rede social. Eu tenho meu Instagram muito focado no público médico, mas acaba que atrai muito paciente para o meu consultório. Ele transborda. Não é o meu objetivo principal no Instagram. Eu não falo para pacientes, eu falo para médicos. Mas transborda muito para paciente. Muito, muito mesmo. A produção de conteúdo no seu perfil do Instagram, porque principalmente para médicos, se tornou uma grande vitrine, né? Assim, de você mostrar o seu trabalho, dependendo da sua especialidade. Se tiver uma especialidade que ela é mais visual, digamos assim, você consegue trazer muito antes e depois, isso trazer uma prova social também do seu trabalho. Mas a produção de conteúdo, ela soma muito com canais de aquisição. Ela demora mais para ter um processo de conversão, principalmente,
porque você tem que produzir, você produz para sua base, e dependendo do nicho, a gente não pode trazer tanto a produção de conteúdo que viralize, até pelo profissionalismo que tem que se manter, mas... E por isso o tráfego a gente consegue romper essa barreira, porque de certa forma a gente está pagando para poder aparecer para as pessoas. Então a produção de conteúdo ela se soma bastante com o tráfego, para trazer essa autoridade do profissional, principalmente no médico. E tem essa questão, a atenção do Instagram faz com que a gente tenha conteúdos e especialidades médicas que se destacam mais, e que, diferentemente do Google. A gente estava conversando um dia desse, porque assim, a questão do nicho médico, por exemplo, que trabalha muito com a saúde estética, o Instagram termina sendo muito forte. Agora, outras especialidades que são mais ah, não tão procuradas, ou talvez Ou uma dor muito grande, como uma geriatria. geriatria, urologista, um procto, algo nesse sentido. Essas são até, eu brinco que são pesquisas que as pessoas fazem meio que se escondendo da pessoa, né? No Google ali, se tem algum próximo. Então, é algo mais provável que o Google chame essa atenção. E chame essa atenção não, mas seja um canal que tenha uma aquisição mais fácil, mais favorável. Mas no final, tudo se soma. Até porque a pessoa vai para o teu site, pesquisa no Google, cai no teu site, possivelmente ele vai querer ver como é que é o teu perfil. Se tem alguma coisa também, se tem algo postado para poder validar. E tudo vai se somando para uma construção de autoridade que vai fazer ela iniciar uma conversa e, consequentemente, se tornar um novo cliente, se o processo também for trazer essa eficiência de conversão. Então, a produção de conteúdo se soma. Agora, o tráfego ele vai sempre impulsionar aquilo que você está fazendo. A gente está pagando para aparecer. Logicamente, isso feito de uma boa forma, da forma correta, vai trazer cliente, querendo ou não. Mas ter uma rede social, isso é primordial para isso também, de questão de autoridade. Você falou algo bem pertinente nesse sentido, assim, o Instagram é muito para aquelas especialidades. Claro que existem várias especialidades dentro do Instagram que podem fazer o tráfego, mas especialidades que geram desejo, que é cirurgia plástica, emagrecimento, estética, o Instagram pega muito bem, porque você vai ver lá de forma ética, a gente já sabe que tem um marketing ético, agora já pode mostrar o antes e depois, mas de uma forma educativa, não pode ser nada assim, digamos, milagre. E especialidade de desejo, Instagram funciona bem, especialidade que é uma dor muito grande, por exemplo, geriatria, o idoso que está com demência, algo nesse sentido, o Google, aí funciona bem como uma plataforma de busca. Mas claro que, se você está lá na rede social, no Instagram, e uma pessoa está te acompanhando, e mesmo que seja uma especialidade de dor quando a gente fala é algo que está incomodando alguém, não é dor mesmo física que a gente... É um problema. É um problema. Exato, Aí uma dor de um paciente, de uma pessoa, você está acompanhando, você conecta e vai depois querer agendar uma consulta. Então, o Instagram, ele entra muito como uma plataforma de conexão. Tanto é que quando a gente indica alguém, o que é que a gente faz primeiro? Manda o Instagram. Exato. Hoje em dia se tornou esse processo. Me passa o Instagram para eu dar uma analisada. Não esse é o processo de validação que termina tendo ali um perfil, um site se tornou um currículo, né? Uma espécie de currículo hoje. Essa vitrine. É uma vitrine mesmo. Exatamente. E a parte do marketing, eu vejo muito médico dizendo assim, ó, eu invisto e não está funcionando. Quais são os problemas que a gente vê, por que não está funcionando? E existe um tempo? Veja, o principal problema, mais uma vez o que a gente defende, assim, o principal problema é por não ter um processo comercial que converta essas oportunidades que são geradas. Até por mais que o tráfego ali não seja uma melhor estratégia, não tenha ali uma visão estratégica tão grande, ele vai trazer pessoas. Então, não pode ser a melhor conversão, mas até um cliente que chegou pra gente que teve várias experiências e não teve nenhuma conversão, então é um problema também se encaixa do que é feito depois, do atendimento, da conversão e do pós. Então, o principal ponto é olhar para esse cenário comercial. O que é que eu preciso fazer para atender esse lead quando ele chega? Tenho que treinar minha secretária? Tem que ter alguma ferramenta que me ajuda? Tem que ter um IA, por exemplo, para fazer o atendimento rápido e depois ter uma consultividade? Resolvendo isso, você já tem, na nossa visão, o primeiro passo bem estruturado. E depois você pode olhar para canais de aquisição. O tráfego vai chegar, vai aparecer para muita gente. Mas sem esse processo aqui de conversão, de atendimento, você vai dispersar e depois vai falar que é culpa do canal.
não necessariamente é culpa do É canal. culpa do marketing. A gente escutamos direto, e passei de outros que estavam com outras empresas e vieram. Não necessariamente é culpa do canal. O que é feito depois, que muitas vezes nada é feito. E acha que, que a venda ela é da mesma forma que você faz com a indicação, da mesma forma que você faz de um outro tipo de canal que é melhor, que é mais quente. E ter essas premissas já é o primeiro problema para que não tenha conversão no final das contas. Precisa ter um site bem estruturado, um Instagram também. Não adianta você anunciar, mesmo que você anuncie no Google, às vezes o paciente vai te encontrar lá no Instagram e se ele não se conectar com você, ele não vai buscar o agendamento. Uhum. E aí vai buscar o agendamento. A secretária não atendeu rápido, não atendeu bem, vai e não converte. Aí você vai e perde dinheiro que você está investindo. E do ponto de vista assim de investimento, muitos médicos me perguntam quanto que eu devo investir e quando que eu vou ver esse retorno. Porque tem gente que é imediatista, né? Já está investindo, já está querendo ver o retorno, mas tem um tempo aí de aprendizado da própria plataforma, do próprio gestor, tem que analisar os números. Não é assim tão fácil. Não é de fato. Veja, não existe um número mágico, tá, Andréa? Mas existe o que a gente acredita que é o mínimo necessário, tá? Porque partindo da premissa que a gente precisa, veja, o tráfego, ele é um canal que traz uma pessoa de um ponto A para um ponto B. Essa pessoa, muitas vezes, não conhece aquela empresa, né? É um contato frio ainda. Então não tem confiança e relacionamento. Então essa pessoa veio através de um anúncio, por exemplo. Então, entendendo que eu não vou ter altas taxas de conversão de venda através desse canal, e é muito natural que não se tenha, o que é que a gente precisa, na essência, né, conseguir ter volume. Ter volume de pessoas chegando, de tráfego mesmo, de leads. Só que para ter volume, quando a gente fala da parte paga, a gente precisa de verba. É um dos principais métricas ali para a gente conseguir alavancar esse número de pessoas que vão chegar para conseguir se relacionar com a secretária, com o médico, enfim, consequentemente fazer a venda ali naquele processo. Então, o que a gente sempre sugere, né, de verba de anúncio é pelo menos ali algo em torno de R$ 1.500, né, R$ 50 por dia, né, para que a gente consiga, a partir disso, tracionar uma quantidade significativa de pessoas e que aquilo vire mais venda. Agora, veja, tudo parte de um estudo da especialidade. Tudo parte de um estudo do nicho. Porque para diferentes coisas do que eu vendo, diferentes especialidades médicas, o ticket médio é diferente. E quando o ticket médio ele é muito alto, a taxa de conversão tende a diminuir. É normal, é natural. A lógica é, se eu vendo coisa barata, normalmente é mais fácil convencer outras pessoas, né, de comprar algo, principalmente, porque é algo que não tem objeção financeira. Agora, quando eu vendo uma coisa mas de alto valor agregado, eu preciso de muita estrutura e processo comercial para eu conseguir mostrar que vale aquilo. A palavra vale mesmo. Então, assim, a sugestão mínima que a gente sempre indica quando a gente fala de tráfego, né, principalmente, é ali R$ 1.500, R$ 2.000 por mês, principalmente, mas isso é de uma análise do quanto a pessoa quer crescer, do quanto aquela empresa quer crescer, qual é a meta que ele quer atingir. Com base nisso, a gente sugere uma verba dentro do campo de investimento que aquela empresa também pode pagar. Né? É sempre entender, e a parte da estruturação da gente de implementação do cliente é sempre entender a oferta, o que é que ele vai vender e para que ele vai vender. Isso delimita também muito qual vai ser o orçamento para gerar a quantidade de leads necessárias para ter uma taxa de conversão efetiva que vai gerar retorno sobre investimento. Porque no final a contratação de uma empresa especializada nisso é para que ela gere retorno sobre investimento. Então precisa ter uma quantidade de vendas, entendendo o ticket daquele procedimento, se for o caso, de quantas vendas precisam ser feitas para que tenha retorno sobre o investimento. Então, para isso, a gente precisa de determinadas consultas. Para determinadas consultas, a gente precisa saber quantas pessoas tem que chegar no WhatsApp, para quantas pessoas tem que clicar, e sempre uma engenharia reversa. O custo por líder também varia muito. O custo para uma pessoa iniciar. Isso vai variar de nicho para nicho, mas sempre tem que estar analisando de uma conta reversa, do quanto eu preciso de venda para depois ver quantas pessoas eu tenho que aparecer, para quantas pessoas vão clicar, para quantas pessoas vão iniciar uma conversa e, consequentemente, a gente ter esse fluxo, essa jornada, esse funil, como você falou, acontecendo. Olhar o 1.500 é muito pelo nosso conhecimento, mas o 1.500 ele vem por conta dessa análise da jornada em si.
do quanto precisa lucrar, de gerar de retorno, e de quantas pessoas tem que chegar naquele topo de funil para ter esse processo se iniciando. Então, é uma análise que tem que ser feita, e aí é o time, é a estratégia definindo essa oferta pública para poder construir isso. Excelente. E quanto tempo? Muita gente, vou investir 1.500 agora, tá bom? Aham, é uma coisa que a gente ouve bastante também, né? Veja, o lado positivo do tráfego pago, quando a gente olha para esse canal especificamente, Andréia, é que a gente começa a colher frutos e vamos entender colher frutos como movimento chegando. Não vamos entender como venda feita, né? Porque venda é um ciclo e é um processo, a gente sabe. Mas a gente consegue ver movimento chegando 48 horas, 72 horas de algo que se iniciou, de uma campanha que se iniciou. Agora, isso é necessário para a gente começar a ver resultado real no seguinte aspecto de venda? Não. Né? Sabemos que não é. Seria muito bom se magicamente, mais uma vez, a gente tivesse esse tipo de coisa. Não tem esse prazo. O que a gente sempre fala e traz de alinhamento? Mais uma vez, tudo parte muito do nicho, do ticket médio, da taxa de conversão, para a gente conseguir. Do ciclo de vendas. Do ciclo de vendas, né? Que é uma métrica extremamente importante, ou seja, de quando aquela oportunidade, aquele lead cai para um começo de atendimento até quando ele de fato se torna cliente. Isso é o ciclo da venda. Isso leva tempo. Mais uma vez, dependendo do ticket médio, o ciclo é mais longo também. Então, tudo isso ele precisa ser analisado. Então, se eu for trazer uma média, se eu for trazer me dá um dado geral, Pedro, eu quero alguma coisa para me agarrar aqui. Eu diria que investe pelo menos ali algo em torno de 3 meses. É o que eu tenho também de número. Né? Porque 3 meses é tempo suficiente de otimizações serem feitas em nível de campanha, né? De outros testes a nível de anúncios serem feitos também. Então, é um tempo legal, né? É o que a gente sempre acaba sugerindo, principalmente. E o ciclo de vendas é muito importante, André, até para alinhar as expectativas com o cliente. É isso. Porque o lead que chega do tráfego, ele tem alguns comportamentos que mais cedo ou mais tarde a conversa vai esfriar. E aí tem um processo de fazer a retomada do follow-up, que a gente chama, né? De perguntar para aquela pessoa, de voltar, de retomar. Então, tudo isso vai alongando esse ciclo de vendas. Quanto maior o ticket, em tese, esse ciclo de vendas também se alonga. Então, às vezes, a oportunidade que chega hoje, pelo ciclo de vendas, ele só vai se tornar no final do mês um cliente. E aí, muitas vezes, até por imaturidade comercial, os clientes não têm essa percepção. Acho que o primeiro lead, ele chega, já vai conversar, já vai querer fechar, já vai fazer o Pix ali, o pagamento, e consequentemente se tornar o cliente. E não é assim. Existe um ciclo que tem que ser respeitado para que, fazendo da forma certa o processo, ele se torne um cliente no final. E só trazendo um rápido parênteses nisso que o Vitor acabou de falar, esse é justamente esse ciclo mais curto que as pessoas esperam e querem. Coisa rápida de um dia para o outro, vem no meu consultório, por exemplo. Isso acontece na indicação. Porque, mais uma vez, né, a indicação, a pessoa já vem indicada de outra pessoa que confia e disse, olha, vai lá, né, eu sou cliente deles, eles são bons. Ele já faz o processo do quê? Da venda. Então, ele já gera essa confiança. Então, é muito natural que a pessoa já chegue aceitando, né, as condições, vamos dizer assim. Então, quando a gente olha métrica por canal, vamos colocar assim, ciclo de venda é uma métrica, taxa de conversão é uma métrica, quantidade de oportunidades de leads que chegam é uma outra métrica. Isso precisa ser analisado por canal, porque na indicação, normalmente, a gente sempre tem as melhores métricas. Só que qual é a métrica que a gente não consegue controlar na indicação? A quantidade de lead gerado. Quantos você não que controla. vem? Exato. Porque se a gente conseguisse controlar, se os negócios, as empresas conseguissem controlar isso, era o melhor não canal estaríamos aqui. Exatamente. Era o melhor canal possível. Não iam precisar da gente. Falando aí de indicação, eu lembrei muito de uma história, porque a gente, quando se forma, é o seguinte: a gente passa a medicação, aí quando vai, o paciente toma o remédio do vizinho. O paciente nunca viu você na vida, foi no médico, tudo. Aí o vizinho foi lá, desconstruiu tudo que a gente fez. Esse remédio aqui é melhor. Por quê? Porque foi indicado por alguém que ele confiou. E o médico que não confiou, que não conhecia, por exemplo, foi lá para um médico de convênio, não conhecia, foi lá, prescreveu e o vizinho disse: não, esse remédio é bom, não, esse aqui é melhor. Aí vai o indicado. É mais confiável, digamos assim, porque já foi validado por outra pessoa. Acho que o chat GPT hoje é muito esse vizinho também, né? Bota lá, rapaz, ele me passou isso aqui, eu devo tomar, não devo, aí traz aquela justificativa, mas realmente a gente tem esse critério da confiança que é muito que existe, né? Que aumenta a conversão. Exatamente. Hoje em dia, até o GPT, o pessoal procura a gente no GPT. Meu paciente de GPT como lead
para procurar, acredita? Uhum. Aí quando eu olhei, GPT, eu disse, meu Deus, chegou até Chegou mim. até nela. É bem interessante. E a gente tem no Instagram o botão de impulsionar, de turbinar. Eu já vi médico fazendo isso. Impulsionei, turbinei, não vou contratar um gestor. Quais são as diferenças entre o gestor de tráfego e o médico lá fazer o impulsionar do próprio Instagram? Acho que talvez o paralelo seria eu me consultar pelo chat GPT e achar que vou resolver meu problema. Mas no final assim, a parte do gestor de tráfego, enfim, ele tem essa visão analítica de entender o desejo de e-mail, de definir a oferta e o público, que isso culmina no anúncio, na construção do público. Até mais do que a construção do público, é a construção do anúncio. Então, entender isso faz com que no Instagram, por exemplo, que é uma ferramenta que é de atenção, a gente consiga reter aquela pessoa. E isso tem a experiência, tem a análise ali estratégica que o médico não vai ter prioritariamente. Então, a grande diferença, assim, botões, eles são os mesmos. O que vai fazer a diferença é a cabeça pensante de definir, de construir um anúncio que vai, de fato, converter ele para a próxima etapa dessa jornada. Lembrando, converter não quer dizer que clicou no anúncio e se tornou paciente. Não. O anúncio ele tem como fundamento gerar interesse para que ele vá para a próxima etapa da jornada, que é iniciar o contato, passar por um formulário, passar por uma qualificação. O anúncio ele nunca vai ter, principalmente em médicos, a função de converter ele diretamente. E até um ceticismo que a gente acredita, que a gente vê no dia a dia. Gerou interesse e vai para a próxima etapa. Entra a qualificação, entra o fechamento, a estratégia, para que isso de fato se torne cliente. Então a diferença é a visão analítica do gestor que o médico não vai ter ao clicar o botão e analisar que faz sentido ou não. É quem está olhando, quem está analisando, porque existe a segmentação do público, aí potencializa para o público que está convertendo mais. É uma engenharia quando a gente vai olhar em termos de resultados do tráfego, porque eu trabalho com lançamento de cursos, a gente faz um sprint mais curto, né, para lançar curso. Não são 3 meses, digamos, a gente faz 21 dias de anúncio para poder fazer um grande evento de lançamento, enfim, os gratuitos para converter no curso de geriatria. E aí a gente sabe que todo dia a gente olha a métrica, todo dia a gente olha a página, carregamento da página, a conversão, se o público que está chegando é o certo, se o anúncio é o certo, se for o anúncio melhor, aí vai potencializa o anúncio, porque não é assim, você simplesmente botar qualquer conteúdo e achar que vai dar certo. Tem conteúdos que dão mais, outros que dão menos, não é? Então é uma engenharia que ao longo desses 5 anos eu tive que ter o desconforto de olhar toda a sopa de letrinhas do tráfego. Mas hoje em dia é mais tranquilo para mim. A gente está quase chegando ao final, mas eu queria fazer uma pergunta que é muito pertinente. O paciente chegou, certo? O lead chegou e planilha, Excel, CRM, o que é o mais recomendável? Dá para fazer no Excel? O CRM é melhor? O que você recomenda? O médico decidiu, vou investir em tráfego, vou ter a paciência de esperar 3 meses, vou lá estar investindo, vou lá estar plantando. O CRM é importante. Explica o que é o CRM, porque CRM para a gente é o conselho, né? de registro profissional de medicina. Uhum. Mas explica, quem não sabe o que é CRM, se é importante ou se é a planilha mesmo. Boa. O CRM nada mais é, até para facilitar, é uma sigla em inglês, que basicamente vai significar o sistema de gestão de relacionamento de clientes. É como se fosse isso. Só que veja, antes até de falar de CRM, e a gente bateu em algumas teclas aqui quando a gente fala de processo, porque, veja, não adianta a gente ter um sistema se antes dele a gente não tem processo. Então, assim, uma planilha resolve? Se tiver processo, em partes, sim. Só que o CRM ele é muito completo, né? Porque o CRM, ele vai te dar indicadores de tomada de decisão com base naqueles dados que você está olhando. Veja, existe uma frase, né, uma premissa que é: aquilo que eu não meço, eu não gerencio. Eu não consigo controlar. Então a gente precisa entender os ponteiros que estão nos dando ali, a taxa de conversão, a quantidade de leads que chega, o ciclo da venda, quanto tempo demora de resposta. Tudo isso são indicadores para a gente entender
lá na ponta final, como é que está sendo a nossa venda. Porque se eu faço, como o Vitor falou, a engenharia reversa, eu consigo entender onde está o gargalo. Só que quem é que vai me dar isso? Quem é que vai me dar isso? É o CRM. Se bem preenchido, todos os dias, com rotina. Ele vai dar isso, né? Então o CRM nada mais é do que um grande sistema, que quando você tem processos bem definidos e estabelecidos, você consegue definir todas as etapas de um funil de vendas, você consegue o quê? Fazer automações lá dentro para que você consiga ganhar eficiência e escala de tempo. Então, chegou um lead. Chegou um lead, por exemplo, 9 horas, 10 horas da noite. Veja, não tem ninguém para atender. Aí, numa automação, você consegue mandar uma mensagem de boas-vindas. Talvez um vídeo introdutório. Algo do tipo para você ir aquecendo para que no dia seguinte você consiga falar com aquela pessoa. Automações de resgate, por exemplo, que é quando o lead ele, se falou muito. O Vitor falou sobre essa questão do follow-up, né, do acompanhamento que a gente dá, por exemplo, do lead que ele esfria. É normal, natural do processo de vendas. Né? Não é ser insistente. É importante no processo de vendas fazer esse follow-up. Tudo precisa estar registrado. Precisa se ter a rotina para que isso seja feito na prática. Qual é o local? Um CRM. Então, assim, o CRM é extremamente importante, sim, principalmente quando você está começando a investir mais pesado no marketing, né? Porque quando você tem um negócio ainda muito pequeno, que você está, pela indicação mesmo, talvez não seja necessário você investir nesse sistema agora, mas quando você começa a investir, precisa de dados para acompanhar o CRM é extremamente importante. Mas, Pedro, a planilha vai me ajudar? Até de certa forma, sim. Para quem não tem nada, né? Para quem não tem É o nada, primeiro passo e traz eficiência. para quem não tem Traz nada, a eficiência. planilha é melhor do que nada, realmente. Agora, o CRM, e tem CRMs muito bons de mercado, aí vai depender de cada especialidade médica para você entender, e do tipo de negócio, para você entender qual é o CRM que você precisa ter no seu negócio e estruturar. Mas é extremamente importante porque você acompanha indicadores, e indicadores ajudam você a tomar decisão. Empreendedor, empresário, médico, que toma decisões sem dados, no campo do feeling, né? Do achismo. E a gente É não pode, sorte. assim. É sorte. Exato, E a gente não pode ser exato. assim. Cada vez mais é se amparar com dados e o CRM ele te traz dados. Pô, Excelente. perfeito. É isso aí. Eu achei que tu ia complementar É alguma isso coisa. mesmo. É Boa. isso. Então, a gente já está chegando aqui no final do Na ProaCast. Adorei a conversa. Com certeza esse tema é um tema que é muito vasto, muito amplo. Não dá para a gente esgotar. É todo um aprendizado que o médico precisa contratar uma boa equipe, uma boa empresa, uma empresa séria, ética, para poder ter melhores resultados. Porque senão você vai estar colocando seu dinheiro em vão, né? E aí, claro que é da porta para fora, que é o tráfego, da porta para dentro, que é quem recebe. Todos os processos muito estruturados para não ter um esforço muito grande sem um resultado. Por isso que eu digo que a pro é o seguinte: você fazer o esforço, fazer a energia na direção certa, porque senão você vai para o caminho errado, um caminho que você nem estava a fim de ir. Então, ter a clareza, ter a visão para você chegar realmente onde você deseja. E para a gente poder concluir, eu queria que vocês mandassem uma mensagem para os médicos que estão nos escutando, se vocês pudessem dar uma mensagem cada um e o contato de vocês para eles seguirem, acompanharem, o que ficar melhor aí para vocês. Perfeito. Boa. Deixa eu trazer a minha mensagem aqui. Isso aí vai para médicos e empresas como um todo que têm esse receio e esse medo, que é genuíno, de investir em algo que não conhece. A gente, né, como ser humanos, ficamos com medo de coisas que a gente não conhece, né? E é muito natural isso. Mas o que eu quero trazer, principalmente, é importante a gente ter coragem quando a gente vai tomar alguma decisão de crescer o nosso negócio. É sair da zona de conforto, realmente. Porque, veja, se eu vou começar a investir em tráfego, investir em marketing, investir em redes sociais, fazer investimentos para conseguir trazer mais visibilidade, isso é dinheiro. Só que, vê só, a pessoa que está com dor de vendas, que tem desafios relacionados à venda, naturalmente, ela não tem muito capital para investir muitas vezes. Porque se ela tivesse tranquilo relacionado a vendas, né, ela não ia estar precisando investir significativamente para atrair mais cliente. Então, normalmente, as empresas, né, que têm dores relacionadas à venda, de preciso investir mais, preciso sair desse cenário de imprevisibilidade que a indicação me traz, ela vai precisar, né, tirar dinheiro da carteira e investir de fato. Só que quando você tem dor de vendas, como é que você vai investir? Porque se você estivesse vendendo bem, você não ia precisar, concorda? Então, no final do dia, a gente precisa
de coragem também, muitas vezes. Claro, ninguém aqui é maluco de investir algo que você não confia. Você tem que confiar, você tem que encontrar uma empresa séria, que confia, que te passa clareza sobre as ações e da metodologia que vai ser feito, né? Porque você não vai investir seu dinheiro, seu tempo numa coisa que você não confia e não acredita. Mas entendendo que aquilo vai trazer venda e resultado financeiro para o teu negócio, né? A coragem, muitas vezes, precisa vir antes do dinheiro. Porque isso vai trazer retorno, se você realmente confia e acredita naquela empresa que ela vai te ajudar de fato, né? Então essa é a minha mensagem. Para me encontrar no Instagram, @PedroCPimenta, né? Trago conteúdos aí, então as pessoas conseguem me encontrar, né? E o da empresa, né? O grupo.rivos, né? @grupo.rivos é o Instagram do nosso negócio. Então manda uma mensagem lá que a gente pode trocar um oi, um papo e, enfim, só mandar um direct. Boa. Minha mensagem é muito trazendo sobre iniciar o processo, investir, tem que ter coragem, mas buscar uma empresa que entenda o serviço como uma jornada completa. Não, o tráfego nada mais é do que um canal e não é o processo. Então, as empresas que olham para processos comerciais, criar estrutura e assessorar as empresas para poder, os seus clientes, para poder ter sua eficiência, isso vai dar certo. A agência de tráfego que olha para tráfego, ela vai gerar o topo de funil e não vai gerar a conversão. E no final, não é o canal que é o problema, é o que é feito depois, posteriormente. Então, tem que ter a coragem para investir, mas busquem parceiros que enxergam esse canal de aquisição de uma forma holística. O começo, que é o topo de funil, o meio, que é o atendimento, e o final, que tem que ser feito para converter. Dessa forma, você vai ter o seu dinheiro tendo retorno, e você vai olhar marketing como um investimento e não como um custo. Então, acho que é isso. Para mim, achar nas redes sociais, primeira vez que eu estou falando isso, Victor G. Machado, com 2 O no final, da empresa Grupo.Rivos, mais uma vez aí. Quem quiser, só seguir, mandar uma mensagem, que aí a gente bate um papo. Excelente. Muito obrigada aos dois pela participação, pelos esclarecimentos. E um recado aqui para você que nos escutou até agora. Parabéns pela sua decisão de investir o seu tempo em já conhecer assuntos além da medicina. Porque o conhecimento técnico ele é importante, mas você ir além com outras habilidades potencializam o teu alcance, o teu resultado e a transformação, a vocação que verdadeiramente a gente foi atrás para poder impactar pessoas. Esse é o nosso propósito. Então, vá atrás do seu propósito, decida. Parabéns. E eu te vejo na próxima segunda-feira, 6h30 da manhã, no NaProAcast. Compartilha esse conteúdo com outro médico que está pensando em investir em tráfego, não sabe como começar. E também clica no canal, se inscreve e ativa as notificações para você não perder nenhum episódio do NaProAcast. Até a próxima.